Questão número 14, olha só que interessante. Essa questão mostra que para você fazer bolinhos, você tem que saber um pouquinho de matemática, né? Senão você vai desperdiçar material. Olha aqui, ó. A dona de uma confeitaria precisa exatamente 200 gramas de açúcar, vamos marcar isso aqui, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, 1 litro de leite e 800 gramas de farinha. Tudo isso para fazer 24 bolinhos. Tá, então isso aí é a quantidade de ingredientes necessários para fazer 24 bolinhos. Ela já possui em sua despensa, aqui está marcando o que ela já tem. Ela tem o quê? 500 gramas de açúcar, 300 gramas de manteiga, 4 litros de leite e 5 quilos de farinha. Esse material dá para fazer quantos bolinhos? Olha só, é o que está perguntando. Para aproveitar todos os ingredientes que já possui, resolver fazer os bolinhos da receita. Qual é a maior quantidade possível de bolinhos que conseguirá fazer com os ingredientes da despensa, seguindo rigorosamente as quantidades indicadas na receita? Então, é um problema interessante. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ver o seguinte. Tem alguns materiais aqui que ela tem demais. Mais do que precisa. E tem outros materiais que tem de menos. O que vai dizer qual é a quantidade de bolinhos que podem ser feitos é qual é aquele ingrediente que ela tem de menos. Olha só. A receita para fazer 24 bolinhos. Vamos botar aqui, 24 bolinhos. Precisa de açúcar, 200 gramas. Manteiga, 100 gramas. Leite precisa de 1 litro. Farinha precisa de 800 gramas. Então, se ela tiver essas quantidades exatas, ela faz 24 bolinhos. Agora, ela tem quantidades diferentes disso aí. Olha só o que ela tem. Ela tem açúcar, 500 gramas. Poxa, então tem uma quantidade de açúcar, digamos, 2,5 vezes maior do que precisaria para fazer 24. Mas eu tenho que olhar os outros ingredientes também, como é que está a situação. Olha só, 500 gramas de açúcar, ela tem 300 gramas de manteiga. Então ela tem aqui o triplo da quantidade que precisa de manteiga, né? Leite tem 4 litros. Olha, ela tem uma quantidade de leite 4 vezes maior, mas ela não vai poder fazer uma quantidade de bolinhos 4 vezes maior. Por quê? Senão teria que ter 4 vezes todos os ingredientes, mas não tem. Manteiga só tem o triplo. Açúcar só tem 2,5 vezes. E farinha? Quanto que ela tem de farinha? 5 quilos de farinha. 5 quilos de farinha. Olha, 5 quilos é quanto maior do que 800 gramas? 5 quilos. Vamos fazer essa conta aqui. 5.000. Se eu dividir isso aqui por 800 gramas, o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando quantas vezes isto é maior do que isso. Isso aqui dá quanto? 5.000 dividido por 800, isso aqui vai dar 6. 6 e pouquinho, né? 6 vezes 800 dá 4.800. Isso aqui vai dar um resto 200. Acabou, posso botar uma vírgula aqui e colocar mais um zero. 2.000 por 800 dá 2. Isso resta 400. Continuando aqui, eu boto mais um zero. 4.000 por 800 dá 5. Então, ela tem aqui uma quantidade de farinha 6,25 vezes maior do que o que ela precisaria.
E os outros ingredientes? A quantidade de leite, ela precisa de 1 litro, ela tem 4 litros, então ela tem uma quantidade 4 vezes maior. Manteiga, ela tem uma quantidade quantas vezes maior? 3 vezes maior. E açúcar, ela tem uma quantidade quantas vezes maior? 500 dividido por 200, 500 dividido por 200, eu falei que é 2 vezes e meia, né? Mas isso aqui é uma conta que a gente faz fácil. Olha só, eu não preciso nem fazer a conta. Eu posso simplificar assim, com fração, ó. 500 por 200, eu corto 2 zeros, corto 2 zeros. Isso aqui é a mesma coisa que 5 meios, que é a mesma coisa que 2,5. Então o resultado dessa conta ia dar 2,5. Ou seja, ela tem uma quantidade de açúcar 2,5 vezes o que ela precisa para fazer a receita. Então, o que vai dizer qual é a quantidade máxima de bolinhos que ela vai poder fazer? É isso aqui, ó. É o número menor. Porque não adianta nada ter 3 vezes mais manteiga do que ela precisa, 4 vezes mais leite, 6 vezes mais farinha, porque o que vai limitar é o açúcar. Ela só tem 2,5 vezes a quantidade de açúcar necessário para fazer uma quantidade de 24 bolinhos. Então, isso aqui que vai dizer. Você vai pegar, então, essa quantidade de bolinhos e vai multiplicar por quanto? Por 2,5. Ó, 24, a quantidade de bolinhos que você faria com isso, mas vai multiplicar por 2,5. Quer dizer, vai sobrar manteiga, vai sobrar leite, vai sobrar farinha e não vai sobrar açúcar nenhum. Quanto é que é 24 vezes 2,5? Isso aqui a gente pode fazer de cabeça, né? 24 multiplicar por 2,5 é a mesma coisa que você pegar o dobro, que é 48, e 0,5 é metade. A metade de 24 é 12. Então, isso aqui vai dar quanto? 48 mais 12, isso dá 60. Ela vai conseguir fazer 60 bolinhos. Ou seja, em vez de fazer 2 dúzias, ela vai fazer 5 dúzias, né? Que é uma quantidade 2,5 vezes maior. Então, olha só, a quantidade de bolinhos que ela pode fazer é essa aqui, 60. Resposta correta, letra D de delta.